Então vamos à prédica de hoje, abrindo o livro de versos, na página 331, verso 2440. Hummon happon shoken jogyo shoden honnin geshu no namu myo horen gekyo gokyo kani hoben no 終始を捨てて真実の実り保ちて先祖とぶらへ方便の終始を捨てて真実の実り保ちて先祖とぶらへ Abandone as seitas expedientes e devote a verdadeira. Assim, devote o Dharma e cultue os antepassados. Abandone as seitas expedientes e devote a verdadeira. Assim, devote o Dharma e cultue os antepassados. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina sobre a importância de seguirmos o ensinamento verdadeiro, o ápice, o objetivo da pregação de Buda neste mundo, que é seguir o Dharma sagrado Namu Myoho Renge Kyo. Todos os ensinamentos que foram pregados antes do Namu Myoho Renge Kyo e seitas que seguem ensinamentos anteriores ao Sutra Lotus, ao caminho primordial do Sutra Lotus, são tidas como seitas expedientes. Tem ensinamento interessante? Tem palavras bonitas? Tem práticas aparentemente interessantes? Também tem, mas não é para o nosso bico. A gente pode até achar interessante, mas experimenta praticar para ver se consegue. Não consegue. Gostei, parece profundo, mas se a gente não entende nem aquilo que é raso, quanto mais o profundo, uma prática simples de orar e devotar que a gente negligencia, como vai conseguir seguir mandamentos e mandamentos, mais mandamentos, preceitos, um atrás do outro? Então, não dá. De acordo com a nossa capacidade, a única prática que nos cabe é orar e devotar o Dharma sagrado, Namu Myoho Renge Kyo. Foi isso que o Buda pregou quando terminou a sua pregação do Sutra Lotus. Ele pregou que, imaginem a construção de uma casa. No início a gente precisa de enxada, né, de martelo, de madeira, de pincel, andaime, tinta, tudo isso. Terminou de construir a casa, o que você faz? Você limpa tudo, não precisa mais, a casa está construída. Tudo o que eu preciso está dentro dela. E o que eu não preciso está lá guardadinho, mas dentro da casa. Então, a casa, quando ela fica edificada, tudo aquilo que você precisou utilizar na sua construção, não tem mais necessidade. É importante habitá-la e cuidar dela junto com seus habitantes também. A casa pronta é esse Dharma sagrado Namu Myoho Renge Kyo, em que todos podem habitar. Deixando ferramentas, etc., latas, entulhos, é perigoso as pessoas se machucarem. Abandone as seitas expedientes e devote a verdadeira, justamente porque esse Dharma sagrado, que foi pregado como o Dharma único e completo, origem de todos os outros ensinamentos, é o único também que tem a capacidade de eliminar os nossos karma negativos, enviar virtudes às nossas almas de entes queridos antepassados, nos salvar no presente e no futuro. É por essa capacidade superior, absoluta e incomparável que o grande mestre nos ensina. Siga tão somente os ensinos verdadeiros do Dharma sagrado Namu Myoho Renge Kyo. Existem vários ensinamentos, mas alguns deles pregam, por exemplo, morreu, acabou. Como assim, né? E o sentimento? E a alma, que não tem começo e nem fim?
Ah, viveu bem, mas pisou na bela, foi para o inferno. E agora? De lá não sai mais. Não sai mais. Pode procurar por aí e ver o que consta como ensinamento nas doutrinas. Vai, mas de lá nunca mais sai. Pode ser que seja culpa, responsabilidade de quem pecou, mas existe sim um ensinamento capaz de salvar aqui, agora ou em qualquer mundo, seja inferno, animal, o mundo da ambição, treva, celestial, seja qual for o mundo. O Dharma Sagrado Nam-myoho Renge Kyo tem o poder de penetrar nas profundezas e criar esse elo que nos permitirá renascer na condição humana, praticar a fé, o caminho de Bodhisattva e atingirmos mutuamente a iluminação. Há um desenho que eu encontrei em um livro, eu gostaria de apresentar, uma ilustração sobre o que é chamado de existência no budismo. Nihongo de wa shiu to iimasu. Uta aru to kakimasu keredomo. O significado é existência. São os 4 estágios da existência. E a morte é um estágio. Morte é existência. E as pessoas muitas vezes entendem como fim. Acabou, morreu, não tem mais, já era. Mataku sojanai. Absolutamente não é isso. E a existência ela começa já no momento do nosso nascimento, que é chamado de concepção. Passado esse primeiro estágio da existência, a gente cresce, e está lá o segundo estágio, Honno, existência física, a existência de fato e mais produtiva que nós temos. Dentre as 4 existências, essa é a qual nós passamos. É a que vai criar o diferencial. E depois da existência física vem a morte. E por último tem a existência intermediária, que é a existência entre a morte e a nova concepção, um futuro renascimento. Então são essas as 4 existências: concepção, existência física, morte e existência intermediária. Entre concepção física e morte, que é o período que nós estamos vivendo, e podemos praticar a fé, é um período primordial, porque aqui tudo está em jogo. Depois que morrer, eu vou rezar, vai dar tudo certo? Não. O karma que eu acumulei aqui, só eu posso eliminá-lo. Ninguém é culpado pelo karma de ninguém. Cada um é responsável. Quem planta, colhe. Cada um é responsável pelo karma que cria. Zen, zenka, akuin, aka. Plantou mal, colhe ruim, colhe sofrimento. Plantou bem, cultivou a semente do bem, Dharma Sagrado, colhe virtude, bênção e felicidade. Então, entre a concepção, a existência física e até o momento da morte, tudo está em jogo. Mas existe o período de existência intermediária, que é o período em que nós enviamos as virtudes das orações para que as almas recebam esse elo sagrado iluminado e obtenham um pleno renascimento. Porque existem várias formas de vidas e mundos que existem também. São 6 mundos em que, enquanto a pessoa não atinge a iluminação, ela vai girando. Inferno, ambição, animal, trevas, humano e celestial. Até santo roda, porque ainda não atingiu a iluminação. Somente acima desses mundos, chamados de erudição, absorção, Bodhisattva e Buda, as pessoas se tornam dominantes do ciclo de renascimentos. Elas podem escolher em qual estado e mundo nascerem para salvar as pessoas que precisam. Em nosso caso, realizamos as orações póstumas para obter este elo, nós enviarmos as virtudes para que as almas
recebam um pleno renascimento. E no quadro, né, na ilustração, está escrito Chu-in. Né? Muitos celebram os cultos póstumos de 7 em 7 dias, né? Catolicismo e outras religiões, a gente vê as pessoas celebrarem o 7º dia de falecimento, mas no 7 parou, né? Como se acabasse por aí, não tem mais volta. A gente realiza de 7 em 7 dias, na verdade o 7 vem desse, né? O primeiro do 7, 7 vezes 7, 49, e é quando é considerado que terminado o período em que é decidido qual mundo a pessoa renascerá. Por isso que as pessoas não deixam passar de 49 dias após o falecimento sem oferecer esse culto especial póstumo, né? Em que normalmente, né, até esse período, né, de acordo com as virtudes que a pessoa acumulou enquanto vida, será definido o estado espiritual e mundo em qual ela vai renascer. Então a gente reza bastante para que essa pessoa receba a virtude do Dharma sagrado, possa comparecer diante do Buda, Jodo Sampai, possa comparecer diante do Buda e lá dizer: sou muito feliz em estar presente aqui, agradeço, mas por favor me deixa voltar para lá, ser humano de novo, que tem muita gente sofrendo e eu preciso ajudar. Tá? Isso é chamado de pleno renascimento. E nesse pleno renascimento nós estaremos nascendo com a consciência dessa vida e de todas as outras vidas passadas. Interessante, né? Normalmente nós não abordamos com detalhes este tema, mas tudo isso acontece em meio às nossas orações. Explicação de vez em quando é bom ter, mas de vez em sempre, estando orando, nós teremos essa garantia de comparecermos à terra pura de Buda sem ter que passar por julgamento nenhum. É dito que no momento da nossa partida, quando nos depararmos com o Rei Celestial Ema, né, declare-se devoto do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo, que obterá passagem livre à terra pura. E lá poderá fazer o seu agradecimento e solicitação para retornar e dar cabo da prece principal, que é a iluminação mútua. Vamos à citação de hoje. Goshinan ni oya koukou ni 2つあり、親の未来を助くると助けぬとの道大いに異なるなり、家督相続は打獄の親を助けず、亡霊弔いを待つ。Existem duas formas de amor filial. Entre salvar e não salvar, existe uma grande diferença. Simplesmente herdar a liderança da família não os salvam da perdição. As almas aguardam por orações póstumas. E assim foi dito. As duas formas de amor filial. Se você gosta de alguém, existem duas formas de demonstrar isso. É salvando ou não salvando. Oferecendo as orações, as virtudes das orações, estaremos salvando sim. E não há nada que se compare a isso. Herdar a liderança da família, meus pais partiram, né? Agora estou cuidando de toda a família. Não é suficiente para salvar as almas da perdição, pois isso fica restrito apenas a essa existência física. A única força, forma e oração que permite a atuação, interfere, melhora e nos salva dentre todos os 4 estágios da existência: concepção, existência física, morte e existência intermediária, favorecendo todos os nossos sucessivos renascimentos, é orar e propagar o Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo. Todos aguardam isso, não só os nossos antepassados, como todos os nossos semelhantes. O mundo, o universo precisa e depende dessa verdadeira oração do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin.
Vamos reabrir o livro de versos na página 331, verso 2440. Yueni Gokyoka ni Hoben no shushi o sutete shinjitsu no minori tamochite senzo toburae. Hoben no shushi o sutete shinjitsu no minori tamochite senzo toburae. Abandone as seitas expedientes e devote a verdadeira. Assim, devote o Dharma e cultue os antepassados. Abandone as seitas expedientes e devote a verdadeira. Assim, devote o Dharma e cultue os antepassados. Hommon Happon Shoken Yogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horen Geikyo Namyo Horen Geikyo Horen Geikyo